esse Deus que pagou um alto preço por nós. Bendito, bendito, bendito é o nome do Senhor neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Declare nesta noite que você vai sair daqui com a sua vitória. Você não veio aqui por acaso. Deus tem algo para você nesta noite. É assim que eu creio, meu amado, minha amada. Você que na sua casa está cultuando ao Senhor, receba isso para a sua vida. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado e exaltado. O nosso tempo é rápido, nós temos alguns minutos. E eu te trago nesta noite uma pequena palavra que tem como tema, olhando firmemente para Jesus. Repita isso comigo nesta noite, diga, olhando firmemente para Jesus. Aleluia, aleluia. Pegue a sua Bíblia e venha para o texto comigo que está em João, capítulo 3, apenas 2 versículos, o 14 e o 15. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. João 3, 14 e 15 nos diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém, queridos? Ore comigo nesta noite. Senhor da glória, que a tua palavra exerça a função dela neste lugar, que alcance os nossos corações. Senhor amado, Senhor da glória, o Senhor tem falado profundamente ao meu coração através desta palavra. Fale com a sua igreja agora, Senhor amado, que os corações, ó Pai, se voltem totalmente para o Senhor nesta noite, e que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja engrandecido. Aleluia. Vocês podem sentar, meus amados. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Queridos, eu creio em mais uma noite de vitória para mim, para você. E para você que está aí na sua casa, cultuando ao Senhor. Eu creio que os milagres de Jesus, eles atravessam o tempo. Se você crê, dê um glória a Deus aí. Os milagres de Jesus atravessam o tempo. E eu creio também que a glória de Deus, ela está enchendo este lugar, desde o início do culto da vitória. Amém, amados? Aleluia. Queridos, eu vou compartilhar algo muito rápido com os amados, dentro do texto que nós lemos, e vamos estar lendo alguns outros, né? Mas eu quero te falar nesta noite sobre os israelitas. Dá uma pincelada no texto, né, que acabamos de ler. Os israelitas estavam morrendo em grande número, porque uma grande praga de serpentes viera sobre eles. Eles estavam sendo mordidos pelas serpentes por causa dos seus pecados. Sempre que algo acontece conosco neste mundo, algo como pandemia, como outros tipos de adversidades, tem como consequência pecado. O salário do pecado é a morte, é o que diz a palavra, né? Deus havia tirado, querido, os israelitas lá do Egito, do poder do faraó. Os nossos irmãos israelitas não tinham esperança de absolutamente nada. Eles eram escravos, iam morrer escravos, se Deus não intervisse na situação deles. Mas pela grata misericórdia de Deus e pela sua graça infinita, Deus tira os israelitas. Queridos, vá para Números comigo agora, capítulo 21. 3 versículos nós vamos ler, o 4, o 5 e o 6. E vejam que diz, Números capítulo 21, versículos de 4 a 6. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para retornarem à terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Observe bem esta palavra, impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo:
Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. A Bíblia diz que muitos morreram, não foram todos que morreram, né? Queridos, a minha pergunta talvez para você nesta noite seria: qual tem sido a sua atitude, né, diante desse tempo que nós estamos vivendo, desse tempo de pandemia, né, da tal da Covid? Qual tem sido a nossa atitude, né? Nós podemos chamar esse tempo de deserto coletivo, né? Planetário, está atingindo o mundo inteiro. Mas qual tem sido a nossa atitude? Os israelitas queixavam-se de tudo. Deus os tirou lá do Egito e os trouxe por um caminho de escravos. Deus dá a eles uma terra maravilhosa, uma terra que mana leite e mel. Mas eles queixavam-se de tudo, nada prestava para eles. Deus cuidou daquele povo desde o momento em que tirou do Egito, a caminhada no deserto. Deus nunca os abandonou. Um dia, Deus nos tirou lá do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. E até aqui podemos dizer, nos ajudou o Senhor. Passamos por lutas, passamos. Temos adversidade, temos. Temos deserto, temos. Mas em nenhum momento podemos nos queixarmos de que estamos sozinhos. Porque Ele nunca nos abandonou. Ainda que muitas vezes, eu e você possamos pensar: eu estou sozinha, jamais Deus vai te abandonar. Ele não abandonou aquele povo, Ele não nos abandona também. Queridos, muitas vezes, eu posso confessar para vocês que eu também, muitas vezes, eu chego a dizer: eu não aguento mais. O uso da máscara é ruim, sim ou não? Nós gostaríamos de ir livremente ao supermercado, fazermos as nossas compras, viajarmos, visitarmos os nossos parentes, mas está tudo muito limitado. Nós estamos debaixo de um decreto. E o que eu aprendo com essa passagem, queridos, é que o exemplo, né, dos nossos irmãos israelitas não devem ser seguido por nenhum de nós. Essa palavra tem falado ao meu coração. De vez em quando eu estou murmurando, de vez em quando eu estou me queixando. Quantas vezes tem uma comida na minha mesa, mas porque não é do meu agrado, eu digo: ai, não quero comer. Queridos, talvez eu esteja fazendo muitas vezes na minha vida como os israelitas faziam. Chamavam o maná de comida miserável. Diziam: não tenho apetite, eu estou com fartio, eu não quero essa comida miserável. Eu chorei quando eu estava trabalhando nesta palavra. Deus falou comigo: minha filha, você percebe o quanto você muitas vezes é parecida lá com os seus irmãos, aqueles lá que foram tirados do Egito? Queridos, nós somos tendenciosos a reclamar. Mas você sabe qual é o perigo? No tempo de adversidade, no tempo de deserto na nossa vida, é acusarmos quem não tem culpa de nada. Eles acusavam quem? Deus e Moisés. Reclamavam de quê? Da comida. Eram ingratos. Então, 3 coisas eu aprendo nessa passagem. Acusavam pessoas que não mereciam ser acusadas. Uma delas era Moisés e o outro era o soberano Senhor. Eles se achavam injustiçados. E é o que acontece muitas vezes conosco.
Queridos, e por conta dessas reclamações, dessas murmurações, Deus, foi o próprio Deus que enviou serpentes venenosas. O que é a Covid hoje? São serpentes venenosas. Tem um amigo meu que quase morreu de Covid em Belém. E ele conta um testemunho. O pulmão dele chegou a 75% comprometido. E ele não tem dúvida de que ele foi tirado da cova. Ele não foi entubado, ele foi curado na casa dele. Através de muitas orações, né? Eu sempre costumo dizer que nós não somos melhores que ninguém. Se estamos aqui é porque Deus ainda tem algo para cumprir na nossa vida. Se eu estou aqui não é porque eu sou mais espiritual do que os que já foram, mais santa, não se trata disso. Mas esse meu amigo, depois de uma oração feita, né? Ele deitou na cama dele e ele conta que o braço ficou um pouco assim arriado. E ele não estava dormindo, ele não estava sonhando, mas ele via uma serpente descendo pelo braço dele e foi arriando para o chão. E ele conta isso é um testemunho. E foi por causa desse testemunho que Deus me trouxe essa palavra. Queridos, a Covid é algo mortal. Mas, apesar das reclamações dos israelitas, eles fazem algo muito interessante, muito importante para a nossa vida. Eles se arrependeram. Quando eles estavam vendo que muitos estavam morrendo, que as serpentes estavam matando, eles chegam com Moisés e dizem para Moisés: ora a Deus, para que Ele tire as serpentes do nosso meio. E Moisés, o homem mais paciente da Bíblia, né? Talvez se fosse eu, ia dizer assim: se virem para lá. Porque vocês reclamaram, agora aguenta as consequências. Mas ele não era como eu. Então ele vai a Deus e ele ora para Deus, pedindo para que Deus tirasse as serpentes do meio do povo. Mas Deus não tirou as serpentes do meio do povo. Eu acho muito interessante, queridos, o que diz essa palavra, né? Ele poderia ter tirado, sim, as serpentes do meio do povo. Mas ele não fez isso. E eu aprendo também, queridos, que quando estamos vivendo um tempo de dificuldade, de adversidade, nós precisamos orar. Porque foi o que Moisés fez. Ele busca Deus e pede uma orientação. E Deus diz: olha, eu não vou tirar as serpentes venenosas, mas faz uma outra serpente de bronze e pega uma vara e coloca esta serpente sobre esta vara. E quem for picado pela serpente venenosa e olhar para a serpente de bronze, vai ficar curado. Aleluia, bendito seja o Senhor. Aleluia. Queridos, o Novo Testamento nos fala que este ato representava a cruz e o gesto de Jesus levar os nossos pecados sobre si. O que aconteceu no deserto era uma simbologia da morte de Cristo, mas hoje é real. Jesus, Ele vive e tem poder. Ele assumiu a forma humana, Ele assumiu os nossos pecados. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Amém, queridos? E a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele intercede por mim e por você. Bendito seja o nome do Senhor. Voltando aqui, queridos, a vontade dos israelitas era que Moisés orasse a Deus para tirar as serpentes do meio deles. Deus poderia ter feito isso, sim ou não? Ele é o Todo-Poderoso, né? Mas Ele não fez. Ele não tirou as serpentes venenosas, mas Ele colocou a serpente de bronze. Você sabe por quê? Deus sempre vai esperar do homem uma atitude de fé. Se Ele tirasse as serpentes, eu creio que os israelitas continuariam com a mesma motivação. Mas Ele diz: olha, aquele que for picado pela serpente venenosa, olhem para a serpente de bronze e eles ficarão curados. Olhai e vivei.
Olhai para quem? Olhai para Cristo. Quando nós olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor, queridos, vem um desespero. Sentimos medo. Vivemos como que acuados. Se eu vou no supermercado, quando eu chego em casa, eu acho que eu já peguei Covid. Ai, meu Deus amado. Se eu tenho contato com alguém que não é do meu círculo, ai, eu disse, será que não está contaminado? Ou será que eu também não contaminei essa pessoa? Queridos, é um desespero. Aí eu volto a te dizer o que fazer neste momento. Moisés, ele ora. E a instrução é: olha para o Senhor. Olha para o Senhor, para o autor e o consumador da fé. Deus começou uma boa obra na sua e na minha vida. E essa boa obra Ele vai completar enquanto nós estivermos aqui. Essa obra está em processo. Amém, amados? Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 1 nos diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Jesus lá no passado, o símbolo de Jesus morrendo na cruz, pendurado no madeiro, foi uma serpente de bronze. Passou. Muitos hoje estão se colocando com uma serpente de bronze. Você deve conhecer a história e sabe que foi um objeto de adoração, mas não foi porque Deus quis que fosse assim. E hoje muitos estão sendo adorados, estão na posição da serpente de bronze. Mas hoje, queridos, a nossa posição deve ser rendida aos pés da cruz. O madeiro está vazio, mas lá no madeiro alguém representou a mim e a você. E crer em Jesus, até o diabo crê. Mas acreditar no sacrifício de Jesus, são poucos. E graças a Deus, que um pouco desses estão aqui. Viver esse sacrifício, queridos, é acreditar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque existe um Deus que está no controle da minha vida. E era isso que Deus queria que os israelitas entendessem. Por isso Ele não tirou as serpentes venenosas. Os israelitas precisavam crer que o mesmo Deus que os tirou do Egito estava no controle de suas vidas e que supriria em todas as suas necessidades. Deus não tira as dificuldades, Ele nos ajuda a lidar com elas, sim ou não. Se você concorda, dê um glória a Deus, aleluia. Bendizemos o teu nome, Senhor, neste lugar. Queridos, a serpente venenosa, está claro, simboliza a morte. A serpente de bronze simboliza a vida. Jesus, Ele é vida e vida com abundância. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Serpente venenosa. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Toma posse dessa palavra para você. Vida, vida com abundância. Vida com abundância. Aí onde você está, começa a repreender da tua vida o medo, começa a repreender agora todos os projetos do inferno, tudo aquilo que Satanás tem planejado contra você, contra a sua família, começa a repreender agora. Eu creio no poder da palavra, eu creio que a palavra ela não volta vazia, eu creio que a palavra prospera naquilo para que o Senhor a designou. Oh, bendito seja o Senhor. Bronze significa julgamento, juízo, na tipologia grega, né? Deus, queridos, Ele é amor, mas é também juízo, e o pecado traz juízo. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Pai, eu sou imperfeita, mas eu amo, Senhor. Pai, eu estou aqui, tenho murmurado. Oh Deus, eu tenho sido impaciente.
mas me ajuda, Pai, me ajuda a continuar, me dê paciência, me ajuda a prosseguir, faz plano no meu caminho, ergue uma muralha de proteção em minha volta, me ajuda, Pai, a chegar no final como vitorioso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a mensagem ainda é a mesma hoje. Acreditemos no sacrifício de Cristo. Olhai para o sacrifício de Jesus na cruz e não para si mesmo, ou para o que você fez ou o que você pode fazer. Seja qual for o seu problema, confie em Deus, concentre-se firmemente em Jesus e no seu poder. Quando olhamos para Jesus, somos capazes de andar por sobre as águas. Você lembra de Pedro? Quando Pedro disse para Jesus: és tu mesmo, Jesus? Se és tu mesmo, então me manda ir ter contigo. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro começa a andar por sobre as águas. Quando Pedro olha para as laterais, ele começa a afundar. Se nós olharmos para as dificuldades, amados, nós vamos fracassar. Mas se nós mantivermos o nosso olhar fixo em Jesus, o autor e o consumador da fé, nós vamos chegar aonde Ele planejou que cheguemos. Nós não vamos morrer no meio do deserto. Deus, Ele não é um Deus de meias vitórias, mas de completa vitória. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. 1 Coríntios 15, 55. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Diz assim: eu estou concluindo. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Repita isso comigo, diga: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? O meu Jesus ressuscitou. O meu Jesus ressuscitou. E o máximo que eu vou passar é a morte física, se Jesus não voltar hoje para buscar a sua igreja. Ou amanhã ou depois, não sei. Mas a morte física é nada diante daquilo que Deus tem preparado para nós, meus amados. Confiemos no Senhor e olhemos firmemente para Ele. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que se lhe estava proposta, suportou a cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Queridos, creia nisso, mais do que nunca se faz necessário, neste tempo que estamos vivendo, olharmos para a cruz. Oh, aleluia, oh, aleluia. Isaías 53, 4 e 5 diz assim. Eu estou usando as minhas palavras e de início eu digo: obrigado, Jesus, por tomar sobre si as minhas doenças e enfermidade, por ter sido traspassado pelas minhas transgressões. Eu declaro que pelas tuas pisaduras eu fui curada. Declare isso, queridos. Ele foi traspassado por você. Ele foi moído, esmagado. Ele levou sobre si as tuas dores, as tuas doenças, as iniquidades. E pelas pisaduras do Senhor, nós somos curados. Nós somos curados. Nós somos curados. E eu te pergunto nesta noite: qual é o seu deserto hoje? Responda para você mesmo. É o seu casamento, é a sua família, é um filho que está no vício, é as tuas finanças que quebrou, é a própria pandemia que adentrou na tua casa, é um problema de depressão. Você tem vivido uma crise de ansiedade por conta desse período. Queridos, seja o que for, olha para Jesus agora. Olhai e vivei. Olhai firmemente para Jesus agora. Oh, aleluia.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Lucas 10:19 nos diz o seguinte: Ele nos deu autoridade. Ele nos deu a autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Jesus amado, traz revelação para os teus filhos agora. Traz revelação para os teus filhos agora. Aqueles que me ouvem nas suas casas. Pai, revela a cada um deles agora o poder que eles têm, Senhor amado, por conta da sua morte e da sua ressurreição. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, você vai ouvir uma canção comigo agora, e você vai fazer a sua oração. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Seja qual for o teu problema, é noite de vitória. Se você crê, e eu sei que você crê, não é por acaso que você está aqui. Todo tipo, Senhor amado, de investida maligna, vem caindo por terra agora, em o nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar sobre a tua vida, eu quero declarar sobre a tua família, eu quero declarar nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus nas tuas finanças, que tudo aquilo que está torto, Deus é capaz de endireitar. Tudo aquilo que está fora do lugar, Deus é capaz de colocar. E eu declaro tua vida abençoada, eu declaro tua família abençoada, eu declaro os teus filhos servindo ao Senhor, e tu sendo uma alegre mãe de filhos. Você está debaixo de promessa. Existe uma terra que emana leite e mel. É para nós, foi para nós que o Senhor conquistou tudo isso. Toma posse disso nesta noite. Começa a declarar vitória sobre o teu lar, sobre a tua vida. Se você está se sentindo oprimido, começa a declarar agora em nome de Jesus. Começa a declarar que essa enfermidade, que este mal já foi cravado na cruz do Calvário. E você tem direito a viver uma vida abundante. Uma vida abundante. Um alto preço foi pago. Aleluia, bendito, bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Faça assim com a sua mão. Tem alguém neste lugar que está sentindo alguma coisa? Se você está aí onde você estiver, me dê um sinal com a sua mão, que eu quero orar por você. Você está sentindo uma tristeza, algo ruim dentro de você?